Opa, vamos que vamos. Conhecida a função f de x, que é igual a x vezes x menos 2, calcule a raiz aproximada, e aqui aproximada, de f de x no intervalo que vai de 0,8 a 1, fechado, sendo o erro, que é um erro estabelecido, pré-estabelecido, menor ou igual a 3 milésimos. É um erro grande, considerado um erro grande. Um erro aqui, um bom erro aqui é de 1 milésimo. Mas como eu queria diminuir a quantidade de linhas desse processo, eu aumentei o erro e deixei 4 casas decimais trabalhadas, e nesse caso são 4 casas decimais com arredondamento, pelo método da bissecção. Como assim era arredondamento? Então é assim, como são 4 casas, deixa eu colocar aqui uma anotação. Então, como são 4 casas, fica assim, ó. Então, eu tenho lá alguma coisa, vírgula, que pode ser um zero, né? Alguma coisa, e vou aqui ter 4 casas. Isso quando chega nas 4 casas, porque antes disso não há necessidade. Então, se essa quinta casa, né? Essa quinta casa for maior ou igual a 5, portanto, 5, 6, 7, 8, 9, a gente arredonda, né, uma unidade na quarta casa. Se vai passar alguma coisa para a terceira, depende do que tiver na quarta também. Agora, se este valor aqui da nossa quinta casa, neste caso, da quinta casa, for menor do que 5, simplesmente mantém-se o valor que está na quarta casa. Ok? Certo? Bom, e aqui a gente vai resolver pelo método chamado método da bissecção. São alguns métodos que você trabalha para fazer refinamento de funções, determinar uma raiz aproximada, conhecendo quem? Um erro estabelecido, que aqui no caso é de 3 milésimos, mas um bom erro aqui é de 1 milésimo, mas eu queria fazer menos linhas, menos, né, iterações, eu diminuí isso aqui. Então, a gente vai determinar uma raiz aproximada para esta função, né? Dentro desse intervalo, ou seja, a raiz está nesse intervalo, usando o método da bissecção, trabalhando com 4 casas decimais com arredondamento. Então, a gente costuma escrever assim, ó, 4 casas decimais com arredondamento. Significa, se a quinta casa for 5 ou maior, a gente acrescenta uma unidade na quarta e vê o que vai acontecer aqui. Porque se a quarta já é 9 e aqui dá 5, se vai colocar uma casa no 9, vai sobrar uma aqui, não é isso? Porque vai dar 10. Perfeito? Bom, era. Claro que aqui já está pronta a tabela, eu deixei para economizar o tempo, o vídeo ficar menor, mas eu vou explicar como você faz. Como foi feito aqui e como você vai proceder. Ok? Claro que você vai fazer isso, você pode fazer isso numa simples tabela do Excel. Perfeito? Mas vamos ver o que acontece, quais são os fundamentos disso. Então, a gente quer determinar uma raiz para aquela função que está nesse intervalo. Aí tem todo aquele tratamento, né? Como é que se acha? Isso aqui já está dado pronto, foi dado pronto o intervalo. Então, eu não vou discutir como é que a gente achou esse intervalo. Não é o caso aqui. O caso aqui é o seguinte, eu tenho uma função, foi dado um erro estabelecido, aqui já foi dado o intervalo em que se encontra a raiz, e vai trabalhar com 4 casas decimais, arredondado, pela bissecção. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer linhas e colunas. Eu vou ter uma linha onde eu vou colocar os algoritmos, aquilo que eu preciso trabalhar para mexer com os valores. E é de iteração, que é uma linguagem entre máquina, né, calculadora, tal, que vai fazer o processo, não é interação entre pessoas e máquina, entre pessoas e pessoas. Iteração é um processo que a calculadora faz, por exemplo. Então, esse de iteração são as linhas, são o número de vezes, aparece aqui, por exemplo, são 7 iterações. Podia ser 5, podia ser 10. É muito comum 10 iterações se aqui fosse 1 milésimo. Tá? Muito comum. Perfeito? E aí você vai ter as seguintes colunas. Para colocar aqui o valor de A,
porque o A aqui é o primeiro elemento do intervalo, é A e B, ok? Que é o intervalo do eixo x. Aqui é o intervalo do eixo x, portanto, A e B. O B é sempre maior do que A, é sempre na ordem crescente do eixo x. Tá certo? Então, uma coluna para o A, uma coluna para o B. Uma coluna que você vai somar, que vai ter uma formulazinha, né? Você vai somar o A mais o B e dividir por 2. Que aí pode dar negativo ou positivo, não é módulo. Uma coluna para você determinar o erro, ou seja, você vai trabalhando até que o resultado dessa coluna, naquela iteração, esteja igual a este valor aqui, que seja 3 milésimo ou menor. Então, se aqui aparecer epsilon, né, igual a 0,003 ou outro valor, é a mesma coisa, porque vai valer este valor e menor, nunca igual, nunca maior. Então, poderia ser só igual, não tem problema. Mas erro é um valor absoluto, então aqui não vai aparecer sinal. Perfeito? Não pode aparecer sinal. Não vai porque aqui é módulo. Não importa a ordem, se é B menos A ou A menos B. Você vai aplicar módulo e dividir por 2. E aqui é um tiozinho, tá? É um tiozinho aqui, que é este cara aqui, tá? Não apareceu ali bem. Que a gente tem que pegar este valor para cada iteração que nós vamos fazer, jogar na função, jogar aqui na função, vendo f de x? Jogar aqui na função e anotar o sinal, só o sinal. Esse sinal serve para quê? Para a gente decidir o que a gente vai fazer com este valor na interação. Se a gente vai jogar na coluna do A ou na coluna do B na próxima iteração. Ou seja, se der positivo, a gente vai jogar na coluna do positivo. Negativo, na coluna do negativo. Então, vamos lá. Então, primeira iteração, a gente vai colocar aqui os valores dos extremos do intervalo. Está aqui o 0,8, está aqui o 1, perfeito? Eu já posso pegar esse 0,8 e 1 e já jogar na função 1 de cada vez, aqui no lugar de x, e fazer esta operação. Aí na calculadora, né, você tem a tecla, né, que é a função do segundo plano, e elevado a x. Então, isso você domina na sua calculadora, quando ela for uma calculadora mais simples, uma caixa, alguma coisa mais simples, mais do que aquela das 4 operações. Ok? Nós precisamos. Então, você pega cada um desses valores, joga aqui na função e anota o sinal. Então, quando eu joguei o 0,8 aqui e foi feita a operação, deu sinal negativo. Por conclusão, o outro tem que ser positivo. Se um é negativo, o outro é positivo. Que lembra aquela coisa, se existe no intervalo uma raiz, o sinal à esquerda e à direita dessa raiz, pegando os valores e jogando na função, os sinais são contrários. Então, se para 0,8 deu negativo, aqui tinha que ser positivo. Mas tente fazer, vai que houve um erro. Tente fazer. Então, jogando 1 aqui, ó, aqui vai dar e vezes 1. E elevado a 1 é aquele número 2,718, que é maior do que 2, portanto, subtraindo vai ficar positivo. Né? Nem precisa fazer muita conta. Tá ok. Então, você precisa determinar quem é esses sinais, quem são. Se aqui é negativo e positivo, aqui é positivo e negativo. Não tem uma ordem, não é uma regra. Depende dos valores que você vai jogar na função e da função. Ok, agora o que você faz aqui você vai somar o A mais B, ou seja, nessa linha, você vai somar o valor de A com o valor de B e dividir por 2. E anota aqui. Lembrar, 4 casas, quando chegar nas 4 e mais, porque até 4, né, não tenho que arredondar nada. Deu 0,9, você olha lá, 0,8 mais 1, 1,8, dividido por 2, 0,9. Vamos para o erro. Né? Aqui é a fórmula para calcular o erro. Então, você vai fazer o quê? Vai subtrair esses dois, a ordem não importa, mas porque aqui é módulo, então aplica o módulo de todo jeito. Então, se você faz 1 menos 0,8 dá 0,2. 0,2 dividido por 2, 0,1. Anota. Bom, aqui é o nosso erro pré-estabelecido, mas o erro que a gente calculou está bem maior, então a gente tem que continuar fazendo. Então, eu preciso saber qual é o sinal que vai dar aqui quando a gente jogar este valor aqui, ó, na função. Na função. Então, você joga na função, na calculadora, claro, e anota só o sinal. Deu positivo? Deu positivo. Bom, se aqui deu positivo, este valor jogado na função deu positivo, a gente tem que pegar esse valor na próxima iteração
ele vai no lugar da coluna do positivo. Então, ele vai aqui, ó, na coluna do positivo. Porque o B é a coluna do positivo, então ele vai aqui. E aí você faz a mesma coisa, 0,8, você vai somar, dividir por 2, então deu este valor. Você vai pegar, fazer a diferença desses dois, ó, A menos B, em módulo, dividir por 2, que deu este valor, aqui na primeira, né? Aqui na segunda, deu este valor. Este valor aqui é maior do que o erro lá em cima. Então, você tem que continuar. Para continuar, o que você tem que fazer? Pega o valor aproximado da raiz, que por enquanto, substitui na função e anota o sinal. Então, quando você pegar este valor aqui, que é o nosso x aproximado, substituir na função, o sinal vai dar negativo. Opa, se o sinal deu negativo, este valor aqui não pode ser aqui na coluna, na próxima iteração, não pode ser na coluna do B. Vai ter que ser na coluna de quem? Na coluna do A. Por que na coluna do A era? Porque a coluna do A é que é negativo e aqui deu negativo. Então, vai na coluna do A. Faz o mesmo processo, soma, divide por 2. Aí você começa, é um processo, né, chato, né, mas fazer. Soma, divide por 2, deu esse valor aqui. Você vai pegar a diferença dos dois, do A e o B, dessas duas colunas. Olha lá, a diferença deu dividido por 2, né? Deu isso aqui, que é maior do que o erro. Então, você precisa determinar o sinal aqui. Então, o que você faz? Pega este valor, substitui na função, ó, na função, e anota o sinal, deu positivo. Se deu positivo, eu tenho que pegar esse valor e jogar onde? Na coluna do positivo. Perfeito? Na coluna do positivo, que é a coluna de B. Aí você faz a mesma coisa, ó, você vai pegar, somar, ponto 8, lembre-se, 0 ponto alguma coisa, você não precisa colocar o zero na calculadora. O ponto, já lembra de ponto flutuante? Então, o zero você já tem, então você põe ponto 85 mais ponto 875, estou fazendo isso aqui, e divide por 2. Deu 0,8625 exatos, porque o resto é zero. Então, aqui não houve arredondamento. Bom, continua. Você vai fazer o quê? Essa diferença, né? Fazer a diferença e dividir por 2, que deu o quê? 0,0125. Só que aqui é o erro está maior, bem maior. Então, você tem que fazer, achar o sinal aqui. Como é que você faz para determinar o sinal? Você vai pegar este valor, que é o x aproximado por enquanto, ó, e substituir na função que deu o resultado positivo. Só o resultado, só o sinal positivo. Se deu positivo, ele vai ser aonde colocado na próxima iteração, que aqui já vai ser a quinta iteração. O que você vai fazer? Você vai colocar na coluna positiva, que é a coluna B. Certo? Se tivesse dado negativo, você colocaria aqui e aqui ia permanecer. Neste caso, como deu positivo, ele desce na coluna do B e o A permanece. Aí você faz o quê? Ó? Isso aqui, ó. Você vai fazer isso aqui. Olha lá, ponto 85, você não precisa colocar zero quando é zero, mais o quê? Este valor aqui, ponto 8625, soma, dividido por 2. Olha lá, o que que deu na sua calculadora? Deu 0,85625. Aqui deu 0,625. Lembra das 4 casas? Então, esse caso aqui, ó, deu assim, ó, 0,85625. Mas aqui é até a quarta casa. Se é até a quarta casa, lembra, se é 5 ou maior, aqui deu 5, portanto, eu vou acrescentar uma unidade aonde? No 2. Ó, 1, 2, 3, 4 casas. A quinta deu 5. 5 maior ou igual a 5, a gente arredonda na quarta casa. Então, por isso que aqui, arredondando, tirando 1 daqui, somando 1 aqui, vai ficar 3. Por isso que ficou 8563. Perfeito? Por isso, certo? Porque aqui aconteceu de dar mais de 4 casas e a quinta ser maior do que 5. Então, eu vou apagar isso aqui, por isso dou arredondamento ali. Perfeito? Agora, nós vamos para
para isso aqui, ó. Vamos calcular isso aqui. Como é que calcula isso? Pega a diferença desses dois, portanto, 0,85 menos 0,8625 e divide por 2. Lembre em módulo. Olha, também deu o quê? Mais de 4 casas, sendo a quinta casa 5. Por isso que ficou 0,0063. Houve um arredondamento aqui. E esse cara aqui, ele é maior do que o erro ainda. Então, eu tenho que continuar. Perfeito? Para continuar, eu preciso determinar esse sinal, que deu positivo. Como é que eu determino esse sinal? Pega o x aproximado, que a gente tem, o último que a gente tem, que é da linha 5, iteração 5, substitui na função e vê o sinal deu positivo. Se deu positivo, esse valor aqui, na próxima iteração, né, que é a sexta, é ele que vai aparecer aqui na coluna do B, porque deu positivo. E o outro permanece. Perfeito? Aí você soma os dois, divide por 2, vê se tem arredondamento da quinta casa para a quarta, dentro dos critérios que nós já estabelecemos, anota com 4 casas, faz a diferença desses dois, está vendo? Em módulo, divide por 2, deu este valor aqui, vê se tem arredondamento para fazer aqui, né? Aquela questão da quinta casa, ser maior ou igual a 5, nesse caso. O erro aqui é ainda maior do que este, o erro estabelecido. Portanto, você vai determinar este cara aqui, o sinal, fazendo o quê? Pegando este valor, substituindo na função, lá em cima, e anotando o sinal. Deu positivo? Opa, se deu positivo, ele aqui aparece na coluna do B, porque deu positivo, o B é positivo, e faz soma, sétima, né? Soma, sétima linha. Soma e divide por 2. Deu 0,8516. Vê se não tem arredondamento, tá? Da quinta para a quarta casa. Faz a diferença dos dois, ó. Essa diferença, tá aqui, ó. A coluna de A menos a coluna de B em módulo, ou ao contrário, mas aplica módulo, divide por 2. Deu, ó, 0,0016. Este cara aqui é menor do que este, concorda? Olha aqui, ó, 4 casas, né? 0,016. Aqui no 3, aqui, lá do erro, aqui aparece 1. Portanto, esse valor aqui é menor do que este, que é o que vai acontecer geralmente ser menor. Perfeito? Aí o que acontece? Esse cara aqui deu menor do que o erro estabelecido, então parou. Tanto parou que a gente não continuou aqui, ó, porque parou, deu o erro que a gente precisava, que tinha que ser menor do que esse ou igual, aqui aconteceu. Quando acontece isto aqui, você vai parar e dar a resposta. Quem vai ser a resposta? Vai ser o x aproximado que deu aquele erro. Ou seja, na linha, claro, que é a última, né? Onde o x aproximado deu o erro que a gente precisava, que nesse caso é menor, parou. Aí você anota como? Aqui portanto, né, o x aproximado, que é a raiz aproximada, vai ser o 0,8516 mais ou menos o erro que deu aqui e não o que está aqui. Tá certo? É o erro do resultado, porque aqui, quanto menor, melhor. Ou seja, a raiz aproximada dessa função que consta nesse intervalo, com esse erro, 4 casas, pela bissecção, é de 0,8516 mais esse valor, ou 0,8516 menos esse valor. Ou seja, eu não faço isso, mas eu arrumaria um outro intervalo onde constaria o 0,8516 menos esse valor, anotaria, vírgula, ponto e vírgula, esse número mais esse valor seria os extremos. Então, a minha raiz constaria nesses extremos. Mas eu não faço isso. Aqui a raiz aproximada é essa, com este valor, mais ou menos com este valor. Tá bom? Quando a gente fala de erro, lembrar, erro é o quê? É absoluto. É um valor absoluto, não tem sinal. Tá certo?
ok? E algumas observações, né? Aqui é o seguinte, ó, na coluna do A e o B, quanto mais eles forem aproximando, tá vendo? O 0,85 aqui não saiu mais. Ficou aqui trabalhando, ó, tá vendo? 0,85, 0,85 com esse 3,2. Aí, tá vendo? Vai acontecendo o quê? Aqui vai se aproximando. Segundo, primeira casa, segunda, terceira, vai se aproximando aqui. Tá certo? Então, a raiz aqui estava mais próximo do 8, 0,8, do que do 1. Por isso que aqui foi mexendo, trabalhando mais. Foi pedido com 4 casas. Se fosse só com 2, chegava um momento que ia parar no 0,85 também. Mas ia fazer mais coisa aqui, ou menos lá em cima. Tá certo? Uma outra coisa importante aqui, tá vendo? Que aqui vai mantendo, ó. Vai diminuindo alguma coisa, mas vai mantendo, tá? E aqui, alguém perguntou, mas aqui não é metade, metade, metade? Com algum arredondamento, né? Aqui, nesse caso, a metade disso houve um arredondamento. Sim, é verdade. No processo da bissecção, metade, metade, metade. Mas você não vai fazer isso. Isso aqui vai servir para você o quê? Para você notar que o seu trabalho está indo certo. Então, por exemplo, eu calculei alguma coisa aqui. Não deu metade deste, com arredondamento, se fosse o caso, não deu metade deste. Opa, tem alguma coisa errada aqui em cima. Pode ser o sinal que seria menos e eu errei, deu mais. E aí teria que fazer ao contrário aqui, ó. Então é para isso. Você não vai ficar dividindo metade, 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 esquecendo de que você poderia errar aqui e não ia descobrir. Aí o professor, sei lá o que, na aplicação, ia depois verificar que tinha erro. Deu errados lá, seu projeto tem um erro. E aí para descobrir, então verifica assim, ó. Faz aqui, ó, a diferença dos dois. Dividiu por 2. O que está aqui é metade disso? Opa, então está certo. Porque se não for metade com algum arredondamento, tem algo errado. Você trocou a ordem aqui, quando era para dar mais, deu menos, dar menos, deu mais. Tá certo? Então, aqui é metade, metade, mas não é para você usar disso. Você vai fazer e comparar para ver se realmente o que você fez está certo. Aí você descobre o erro facilmente. Perfeito? E aqui não tem regra, mais, menos, 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 da hora da mais, mais. Então, a ideia, a proposta aqui foi fazer um reforço para que você, né, tá aí precisando de uma ajuda para calcular a bissecção, calcular a raiz aproximada, né, que é um refinamento, que é chamado refinamento. Tem outros, né, outros métodos, este é o da bissecção. Tá ok? Então retoma, refaz, pratica. Chega um momento que você aprende. O que fica chato é que você vai ter que ficar repetindo o processo, porque como são iterações, você vai ficar repetindo aqui esse processo, ó, somar, subtrair, essa coisa toda. E não esquecer, toda vez que você faz a diferença, que é o erro, você tem que olhar aqui, ó, para ver se está. E outra coisa, muitos erros já fizeram isso. Ó. Aqui o intervalo é de 0,8 a 1, é positivo. Então não tem como dar negativo aqui, concorda? E se aqui os extremos fossem negativos, lembrar que isso aqui é do eixo x, não teria como dar positivo. Então presta atenção se não foi feito algo errado aí. Por exemplo, né, você trocar a ordem de alguma coisa, não é o caso aqui, porque aqui tudo deu positivo, né? Tá ok? Então toma esse cuidado que é comum. Então aquele abraço, sucesso aí na aprendizagem.